meus amados irmãos, com a paz. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo esse seu comentário. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados queridos irmãos, estamos estudando a Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre sobre o seguinte tema: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Amados queridos irmãos, vamos estudar a lição 3 sobre os dons de revelação. Sabemos, queridos, que a revelação é a profecia, né? E nós sabemos, querido, que através do discernimento, nós sabemos se aquela profecia é de Deus, se é da carne ou se é do próprio inimigo. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Sobre os dons de revelação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 8, que fala o seguinte: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir, e a outros espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Então, hoje nós vamos falar sobre 3 classes de dons de revelação: os dons de sabedoria, os dons de ciência e o discernimento de espírito. Então, amados queridos irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria. Então, abre a sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. São João capítulo 8, perdão, queridos. São João capítulo 8. Que vai falar sobre a mulher adúltera, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre, a partir do verso 1 fala o seguinte: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo que tinha a ver com ele se assentou-se e ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato do adulterano. E na lei de Moisés, as tais sejam apresentadas, pois que diz? Isto e ele tentando para tivesse que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E com insistisse, perguntando-lhe, endireitou-lhe e disse-lhe: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tomando o inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, amado querido, nós vemos aqui a história da mulher adúltera, né? Nós vemos que ela foi pegada no ato de adultério, né? Na lei de Moisés tinha que apedrejar, né? E nós vemos que Jesus falando: aonde que estão os teus acusadores? Nenhum, né? Então, ele falando: então vá e não peques mais. Então, palavra de sabedoria, né? Nós vemos também que em Gênesis vai falar sobre a história de José, uma história bonita, né? Do sonho de José. Vamos ler aqui em Gênesis 41. Aqui vai falar sobre José interpreta o sonho de Faraó. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de José, né? Nós vemos que José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, né? Foi jogado, né? Ali.
E nós vemos que ele foi jogado e foi como escravo, né, de Faraó. Nós vemos aqui que fala: José interpreta o sonho de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam 7 vacas. Então aqui fala sobre 7 vacas e 7 vacas e 7 vacas gordas, né? Nós vemos que ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó, né? E chamou José, né? Como ele foi como escravo, né? E nós vemos que ele interpretou aquele sonho de José, de Faraó, né? Nós vemos que foi 7 anos de bonança e 7 anos de fome, né? E nós vemos que aquele ali se cumpriu. E nós vemos, amados queridos irmãos, que José, ele foi honrado por Deus como governador do Egito, né? E nós vemos, queridos, aqui, ele interpretou, né, com sabedoria, né, o dom de sabedoria, né? Porque Deus falou com ele, né, que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de fome, né? Então, amados queridos irmãos, nós vemos que a sabedoria vem do alto, né? Nós vemos que Deus deu aos homens, né, sabedoria, né? Nós vemos que hoje nós vamos falar sobre dons de revelação, né? Sabedoria, dom da ciência, né? E discernimento de espírito, né? Abra sua Bíblia agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de conhecimento ou ciência, né? São João 4. Abre sua Bíblia aí no livro São João, capítulo 4. A partir do verso 15 fala o seguinte: E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não tenha sede, e não venhas aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai que teu marido vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Dissesse bem, não tenho marido. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui a história de Jesus, né? Aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, né? Nós vemos que Jesus, né? Ele era judeu, aquela mulher era samaritana. E nós vemos que Jesus, né? Ele esteve ali com aquela mulher samaritana, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, ela falando, né? Disse-lhe, pois, a mulher: Como tu judeu, me pedes beber a mim, se sou mulher samaritana, né? Então, nós vemos que Jesus esteve com aquela mulher, teve um encontro maravilhoso com aquela mulher, conversou com ela, né? E nós vemos que ele falando, né? Dissesse bem, não tenho marido, né? Então, amados queridos irmãos, aqui é um dom do conhecimento. Jesus teve o conhecimento, né? Através do Pai, né? Nós vemos que Jesus, ele veio para servir a humanidade, né? Nós vemos que a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Nós vemos que ele veio 100% Deus, 100% homem, né? E nós vemos que ele cumpriu todo o seu ministério aqui na terra, né? Ele curou, batizou, né? E nós vemos, queridos, através do conhecimento de Jesus, né? Conversando com aquela mulher samaritana, né? E nós vemos que teve um encontro maravilhoso, né? Aquela mulher teve com Jesus, né? E também nós vamos falar sobre o discernimento de espírito. O que é discernimento? É você saber o que é errado e o que é certo, né? E, amados queridos irmãos, aqui são 3 classes sobre os dons de revelação. Sabemos, queridos, que a profecia, né, tem profecia que Deus fala, como aquela profecia que teve dia 30 de março, né? Aquele irmão falando que aí haverá muitas mortes, né? Muitas pessoas iam morrer se saísse de casa a partir da meia-noite, né? E nós vemos que a profecia não cumpriu, né? Mas, queridos,
nós temos que orar, pedir a Deus o discernimento, né? Nós vemos que a Bíblia fala sobre o cavalo amarelo, né? Apocalipse 21:19 fala sobre isso, mas nós sabemos, queridos, que esses sinais que estão acontecendo na Terra, na humanidade, é o princípio das dores, né? Nós vemos que ainda não vai acontecer, mas não vai acontecer. A Bíblia fala, isso em Apocalipse 21:19, fala sobre o cavaleiro amarelo, né? Que fala o seguinte: e um dos fundamentos do muro da cidade estava adornado de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento, perdão, queridos, é 20, acho que é 21:19 mesmo. Eu esqueci, querido, o versículo, mas que eles falam sobre o cavaleiro amarelo, que vai surgir, né? Então, nós vemos, queridos, que isso não vai acontecer ainda, né? Porque nós vemos que nós estamos ainda no princípio das dores, né? Então, amados queridos irmãos, nós vemos que a profecia não se cumpriu, né? Então, nós vemos que tudo vai acontecer, né? Nós vemos que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Nós sabemos que a cidade santa, a Nova Jerusalém, né? Então, amados queridos irmãos, que nós possamos ter, né, o dom do discernimento, né? Então, esqueci o versículo aqui, irmãos me perdoam, fugiu da minha memória agora, mas fala sobre o cavaleiro amarelo, né? Mas, queridos, isso não vai acontecer, né? Nós vemos também que muitos profetas, né, falaram que ia escurecer 3 dias, né? E não se escureceu, né? Amados, então aqui fala, vamos ler a Bíblia aqui em São João 4. Livro de São João 4. 1 São João 4. É 1 São João 4 fala sobre os falsos profetas. Aqui que não vamos falar sobre o dom do discernimento. Aqui vai falar o seguinte, ó: amados, não criais em todos os espíritos, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus é Cristo, veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo, veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e tendes vencido, porque o maior é o que está em vós, do que está no mundo. Então, amados, aqui sobre o dom do discernimento, né? Nós devemos discernir se aquele espírito que está falando conosco, né, através do profeta, né, e aquela profecia está falando com nós devemos pedir a Deus do discernimento, né? Se aquela profecia é de Deus, ou é da carne, ou é do inimigo, né? Nós vemos, queridos, que devemos pedir a Deus sabedoria, né? Para que nós possamos ter, né? Saber, aqui fala, né? Provai o espírito, motivo para provar todo espírito, pessoa impelida ou inspirada algum espírito, que é os falsos profetas, se abreviarão na igreja. Isso acontecerá principalmente pelo aumento da tolerância da igreja contra as doutrinas antibíblicas perto aos fins dos tempos. Então, queridos, nós vemos que a apostasia, o que é apostasia? Se afastar, né? E nós vemos que haverá apostasia, né, dos falsos profetas, né? Eles vão distorcer a palavra, né? Vão enganar, a Bíblia diz que vai enganar até os próprios escolhidos, né? Se a gente não vigiar, né? Aqui fala, queridos,
em 2 Timóteo 4, 3 e 4, vamos ler aqui. Fala o seguinte, ó. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos delitos do que amigos de Deus. Então, queridos, vai surgir isso, né? Pessoas que serão traidores, obstinados, orgulhosos, né? Então, amados queridos irmãos, que nós possamos orar, né? Então, nós sabemos que a revelação, né, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus já é revelada, né? Então, queridos, não devemos correr atrás de profeta, né? Nós devemos correr atrás da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos fala, né? Ela, aleluias, ela é inspirada, né? A palavra, aleluias, ela é alimento espiritual para nós, né? A palavra de Deus, ela é infalível, né? Então, queridos amados irmãos, nós não devemos correr atrás de profeta, né? Então, devemos pedir Deus, né? Para que nos esclarece, né? Através da palavra dele, amém? Então, amados, algumas coisas que eu tenho para falar para os irmãos, porque ainda não tem uma revista da escola dominical, né? Só falei algumas coisas para os irmãos sobre esse assunto, amém? Então, se você gostou, deixa aí seu joinha, amém? Se inscreva abaixo aí, você que não se inscreveu ainda, nos ajuda aí, queridos, a espalhar a palavra de Deus para outras pessoas também assistir, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença nesta manhã. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, já é revelada. A palavra, Senhor, é a boca de Deus falando conosco, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, precisamos ter o dom de sabedoria, aleluias, o dom da ciência, o discernimento de espírito, Pai. Discernir, Senhor, se aquela profecia, Pai, está falando conosco, se aquela profecia é do inimigo, se é da carne, Pai. Nos dá, Senhor, aleluia, sabedoria, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa cada um que está assistindo este vídeo, Pai. Nos ajuda também a vencer essa pandemia, meu Deus. Sabemos, Pai, que nós estamos na prova, Senhor, mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, Pai. O Senhor nos prometeu, Pai, aleluias, que vai sarar a nossa terra, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, para o Senhor sarar a nossa terra, precisamos, meu Pai, arrepender dos nossos pecados, meu Deus, para que nós possamos ter uma vida santa diante de Ti, Pai, largando o mundo, Pai, servindo a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, meu Pai. Ó Deus amado, Deus querido, nos abençoa, Senhor, aleluias. Nesta manhã, Jesus, nos dá a vitória. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. Queridos, se eu achar o versículo falar sobre o cavaleiro amarelo, vou colocar aí nos comentários para os irmãos. Amém. Que eu acabei esquecendo aqui, fugiu na memória. Amém. E que Deus abençoe a todos vocês aí.